Então, Carlos, nós fomos procurados para fazer uma escritura de doação com cláusula de reversão e o cliente, né, queria saber quais as implicações dessa cláusula de reversão, o que ela vai garantir, enfim. Bom, gente, essas cláusulas que o Código Civil prevê, eu não gosto muito da maioria delas, porque elas não têm muita eficácia prática. Você vai demandar uma ação judicial para você resolver o problema. Nesse caso concreto aqui, eu não cheguei a pensar a respeito, embora eu já tenha sido registrador de imóveis, mas como é que seria a operacionalização disso no RI? Mas um entendimento assim, bate-pronto, sem raciocinar muito e sem ler nada a respeito, eu penso o seguinte, que o simples fato de a pessoa averbar o óbito do donatário não teria o condão de transferir de volta o bem para o herdeiro, para o doador. Por quê? Porque diz a lei que o registro, enquanto não, ainda que o título seja declarado nulo, o registro, enquanto não for cancelado, ele surte os efeitos legais. Então, eu não teria como cancelar esse registro, né, com a averbação do óbito lá. Mas, então é o seguinte, eu vou remeter vocês para o meu vídeo que fala sobre as espécies de patrimônio, que vai depender disso. A gente tem que saber o seguinte: se você é solteiro e está doando um bem e colocou uma cláusula de reversão, o donatário morreu, consequentemente, esse bem retornará ao seu patrimônio. Como é que isso vai ser operacionalizado no registro? São outros 500, eu não vou tratar nesse vídeo. Entende? Agora, se você é casado, né, a depender do regime, esse bem poderá ser patrimônio privado, seu patrimônio comum do casal ou patrimônio privado do outro cônjuge, vai depender da situação. Então, imaginemos o seguinte, que o bem, nesse caso aqui, era patrimônio comum do casal, bom, é patrimônio comum do casal. Aí aqui tem uma situação interessante, né? Se o bem é patrimônio comum e o casal doou, pressupõe, né, embora que cada um teria direito à metade desse bem numa eventual separação, correto? Então, se o donatário morrer, entende? Só 50% desse bem retornaria, entende? Né? Para cada cônjuge. Então, imaginemos o seguinte, que para cada doador. Imaginemos o seguinte, que um dos doadores já morreu, o outro doador está vivo. E agora o donatário morreu. O bem vai voltar inteiro para esse doador que está vivo ou vai voltar só 50%? Né? Então, aí é minha opinião, tá? Podem haver divergências, tá? Não, pode haver divergências. O verbo haver, nesse caso, transmite a impessoalidade, tá, gente? É outra questão para outro vídeo de língua portuguesa. Então, é o seguinte, né? Como repetindo mais uma vez, é minha opinião. Então, como eles doaram, né, o bem que era patrimônio comum, um dos donatários, um dos doadores já morreu, então a parte que partiu desse doador, né, ela já se consolidou definitivamente nas mãos do donatário. Aí agora faleceu o donatário, somente a parte que pertencia ao outro doador retornará para ele, certo? Porque o Código Civil, né, o artigo que trata da reversão é o 547, salvo engano, ele tem um parágrafo primeiro, eu até estava aberto, eu tinha aberto o Código Civil aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, 547. O parágrafo único, não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro, ou seja, no caso, o casal doador, eles não podem estipular na escritura o seguinte, que com a morte do donatário, ainda que um deles tivesse morrido, o bem retornaria inteiro, porque eu estaria estipulando em favor de terceiro a reversão. Então não dá para ser feito reversão em favor de terceiro. Então parece-me, tá, é a opinião, que só 50% do bem retornaria ao doador que está vivo. Tá? Agora, uma outra situação interessante é o seguinte, agora tem que ver o seguinte, esse donatário, se ele tiver filhos, tudo bem, esse 50% vai ficar para ele, mas se ele não tiver filhos, o herdeiro será o doador, porque na ordem de vocação hereditária que está lá no 1829, ainda que ele tenha cônjuge, o herdeiro será o doador, porque esse bem, a menos que ele fosse casado no regime da comunhão universal de bens, esse bem é patrimônio privado do donatário. Tá? Então,
Aí, de novo, eu remendo vocês para o meu vídeo. Vocês teriam que saber se esse bem é patrimônio privado ou patrimônio comum do donatário. Se ele for patrimônio privado do donatário, com a morte do donatário, a gente vai procurar lá a ordem da vocação hereditária. Descendentes, ele não tem. Ascendente, tem. Um dos doadores ainda está vivo. Então, esse ascendente seria o único herdeiro, ainda que ele tenha cônjuge. Agora, se for patrimônio comum, entendeu? Né? Aí vai dividir, né? Ele vai... tem descendentes? Não. Tem cônjuge? Tem. Metade é desse cônjuge. E a outra metade tem herdeiros? Tem. O doador. A outra metade voltaria para o doador. Ou seja, nesse caso específico, se vocês acompanharam o meu raciocínio, o doador que está vivo reverteria para ele 50% e herdaria mais 25% do bem. 75% ficaria para ele. E 25% ficaria para o cônjuge lá, que é meeiro nessa parte, né, em 50% do bem. Ele seria meeiro, ok? Então, basicamente, é isso daí.